Boa noite a todos. Queria agradecer mais uma vez a presença da doutora Valéria Ribeiro, mestre pela Universidade Autônoma de Lisboa, que se propôs a estar aqui conosco hoje. Ao doutor James Walker, presidente do IBC, Instituto Brasileiro de Compliance, mestre também pela Universidade Autônoma de Lisboa. Muito obrigado pela oportunidade de ouvir o doutor. E ao querido doutor Cláudio Carneiro, que é nosso parceiro dentro do IURJ, professor da FGV, professor de uma série de lugares e um especialista no tema. Queria agradecer mais uma vez, professor, pela disposição de estar conosco aqui em mais um seminário. Tá? Nós vamos falar hoje da importância do compliance na evolução da sociedade em face à crise mundial em virtude da Covid-19 e queria dar a palavra para começarmos as exposições ao professor James Walker. Professor, o senhor tem o tempo que nós estipulamos anteriormente para poder fazer a sua exposição a todos. Muito obrigado pelo convite, eu agradeço ao IURJ, Instituto Universitário do Rio de Janeiro, na pessoa do professor Simão. Deixo o meu fraterno abraço ao Simão Asnari e à Carla Dolezel, queridos amigos. É uma honra, um prazer muito grande poder contribuir com o debate acerca do compliance, especialmente na companhia de professores da envergadura da doutora Valéria Ribeiro e do doutor Cláudio Carneiro, que, para além de serem grandes autoridades do assunto, são queridos amigos a quem eu saúdo agora. Esse encontro ele tem o tema a importância do compliance na evolução da sociedade em face da crise mundial em virtude do Covid-19. É de conhecimento comum que nós estamos enfrentando uma pandemia mundial sem precedentes nos últimos 100 anos na história da humanidade, e isso vai trazer uma série de implicações e modificações no status da vida humana que se conhecia até aqui. Quando a gente traz essa perspectiva, essa visão para a esfera do compliance, é evidente que o compliance também vai ressignificar a sua importância e a sua relação. Eu, como sou um advogado criminalista, eu tendo a conduzir a minha fala e a minha perspectiva institucional, quando eu falo institucional e do Instituto do Compliance, falar acerca do Instituto de Compliance, sempre para um olhar penal, para um olhar criminal. No dia de hoje, nós tivemos uma informação absolutamente relevante do ponto de vista de construção de ideia de compliance. Qual foi essa informação? Qual foi a notícia? Foi uma prisão no estado do Rio de Janeiro do subsecretário responsável pela aquisição de respiradores. Ora, nós estamos falando da importância do compliance na sociedade, na construção de uma sociedade nova, para um pós-pandemia, mas nesse momento nós estamos vivendo um estado de pandemia, onde dezenas de milhares de vidas estão sendo perdidas. E alguém é acusado, dentro desse contexto, de, no exercício do poder, no exercício da administração pública, essa pessoa é acusada de, possivelmente ou provavelmente, ter subtraído condições ou valores do erário público em atitudes ilícitas, em comportamento ilícito, para autolocupletação, para autobeneficiamento. Ora, nós estamos falando de corrupção. E aí, quando a gente fala de corrupção, isso nos remete para um cenário de compliance, e é aqui que eu queria repousar a minha fala. A atitude, do ponto de vista social, humano, ético, moral, criminal, é altamente reprovável. Não estou fazendo aqui nenhum tipo de defesa ao comportamento que foi noticiado hoje. E aí a questão da culpa, isso deve ser discutido no foro certo, dentro de um processo penal. A não culpa ou a culpa, isso vai ser discutido a partir da prova no processo penal. Mas a questão da corrupção, como um elemento deflagrador das iniciativas de compliance, é isso, Simão, é isso, professora Valéria, professor Cláudio, que eu queria trazer para o eixo central da minha fala. Acontece que nós estamos acostumados a tratar do compliance a partir da ideia do compliance como um mecanismo anticorrupção. E eu tendo, e essa é uma perspectiva minha, é um ponto de vista acadêmico meu, que nós precisamos
não só podemos, mas devemos alargar o espectro do compliance para muito além de um instrumento, para meramente um instrumento anticorrupção. E isso, nós temos essa percepção equivocada do compliance como instrumento de combate à corrupção no Brasil, pela forma que o compliance foi introduzido no cenário normativo, governamental e acadêmico no Brasil. Você vê que no paradigma americano, em momento algum, o compliance é confundido como um instrumento meramente de combate à corrupção. O compliance, no sistema norte-americano, ele é um instrumento de gestão de risco, né? Redução de risco e mitigação de desconformidade. Quando a gente fala que o compliance é um instrumento de mitigação de desconformidades ou não conformidades, os dois termos são possíveis, aí nós ingressamos em todas as áreas que o compliance pode abranger. Aí sim, combate à corrupção. Se nós falarmos do espectro de conhecimento e atuação da doutora Valéria, por exemplo, que é a área trabalhista, uma área em que ela é uma grande referência aqui para nós, o compliance trabalhista não tem absolutamente nada a ver com combate à corrupção. Compliance trabalhista é uma coisa, combate à corrupção é outra. Se nós adentrarmos para a área de especialização, mestrado e doutorado do professor Cláudio Carneiro, que é a área tributária, onde ele é uma das principais referências brasileiras, você vai ver que o compliance tributário não tem absolutamente nada a ver com combate à corrupção. Portanto, significa minimizar, diminuir o espectro conceitual. É um equívoco epistêmico falar que o compliance é um instrumento de combate à corrupção. E isso é o que tem se visto em muitas palestras, muitas aulas, muitos seminários, que o compliance é tão somente um instrumento de combate à corrupção. E eu repito e eu insisto nisso. Essa ideia relativamente equivocada, ela foi trazida para o seio do debate brasileiro porque há um direcionamento do Brasil para levar a ideia de combate à corrupção como um norte, como uma bandeira ideológica de consecução de resultados políticos. Portanto, em um determinado momento da vida e da história política brasileira, onde o combate à corrupção se fez presente como uma das principais bandeiras de consecução de capital político, o compliance foi introduzido, foi inserido nesse contexto e se tornou, ao olhar da maioria, um mero limitador, um mero instrumento de combate à corrupção. Mas o compliance ele existe para resultados muito mais largos, muito mais abrangentes que isso. Vou dar um exemplo. A grande indústria cinematográfica americana, ela sofreu um revés importante nos últimos tempos, porque o sistema de compliance dessa indústria apontou que os diretores vinham recorrentemente praticando atos contra mulheres, sobretudo contra mulheres, atos de assédio sexual. Ora, foi o compliance da indústria americana cinematográfica que apontou que essa indústria americana padecia desse mal de assédio sexual. Na área automobilística, comprovou-se que um sistema de gestão de emissão de poluentes de uma grande montadora, de uma das maiores montadoras mundiais, estava mitigando o real resultado dessa emissão de poluentes. Foi, novamente, o sistema de compliance que apontou. E o que isso tem a ver com combate à corrupção? Absolutamente nada. É claro que um dos compartimentos, um dos pilares fundamentais da importância do compliance no contexto contemporâneo é sim o combate à corrupção. Mas nós não podemos fazer disso um limitador do próprio Instituto no Brasil, porque hoje o que se fala no Brasil, de um modo geral, acerca de compliance, é estritamente combate à corrupção. E nós temos, nesse momento, que alargar. Aí eu volto para a notícia, que foi o que deflagrou esse meu raciocínio. A notícia de hoje está intimamente ligado à corrupção. Nós tivemos uma notícia de um Desculpem, estou acompanhado aqui do meu mascote, está saindo, já está nos deixando aqui, mas é que em tempos de ficar em casa,
a gente fica acompanhado dos nossos entes queridos. E esse é um dos entes queridos da minha casa. Mas o que acontece? Essa notícia de combate à corrupção e essa notícia de hoje no Rio de Janeiro é uma notícia que gera um desconforto, gera indignação de todos nós. Você que está nos assistindo nesse momento, eu tenho certeza absoluta que você, para além do crime de corrupção que passa a ser apurado, evidentemente tem um sentimento de indignação profunda que alguém possa tentar se locupletar às custas da compra, professor Cláudio, da compra de respiradores, instrumento básico e fundamental para a consecução de salvaguarda de vidas, e através da negociação escusa tentar tirar proveito dessa compra para efeito de corrupção, para efeito de alcançar objetivos ilícitos. Aí é que o compliance entra como, aí nesse seu viés, que é um viés mais explorado no Brasil, de combate à corrupção. E eu também queria fazer esse pequeno ajuste, aqui é uma sintonia fina. O compliance, ele não pode servir como instrumento de combate à corrupção. O compliance ele deve servir, sim, de prevenção à corrupção, e essa é uma outra percepção equivocada. Eu tenho 15 minutos de fala, me avisa aí, por favor, doutor Simão, quando estiver aí por 12, 13, já deve estar, né? Faltam 6? Faltam 6? Faltam 6, mas o senhor pode ter mais um pouquinho para terminar o pensamento, não tem problema. Então tá bom. Mas só para organizar o pensamento quanto a isso. Primeiro eu disse que é algo que me gera algum desconforto, essa questão de limitação do alcance institucional do compliance como sendo tão somente um instrumento de combate à corrupção. O espectro é muito mais alargado. Segundo, para depois disso, essa terminologia que o compliance serve para combate à corrupção. Esse é um raciocínio relativamente equivocado, porque combate significa uma conduta, um comportamento ex post, combater. Primeiro algo acontece para você combater. Se você está com febre, você primeiro tem a febre, para depois você tomar o remédio e combater a febre. O que significa compliance? Instrumento de prevenção, detecção e prevenção. Portanto, o compliance ele não se presta a combater a corrupção. Ele se presta, sim, a gerar mecanismos de proteção do sistema corporativo nas suas relações público-privadas, para evitar exatamente isso que é a notícia de hoje. Alguém, na relação público-privada da administração pública com empresas que vendem respiradores, se prevaleceu dessa situação ou dessa posição governamental para, de alguma forma, obter uma vantagem ilícita. Então, o compliance ele atua justamente num momento que seria um momento ex ante, ou seja, um momento de prevenção para não permitir que essas ilicitudes, que essas desconformidades ou não conformidades ocorram. Portanto, é mais uma questão de terminologia que eu queria que as pessoas começassem a internalizar, que o compliance não existe como instrumento de combate. Quem combate a corrupção, e aqui nós falando do direito penal, com corrupção 317, 333 do Código Penal, corrupção passiva e corrupção ativa, com marcos temporais alargar 2 a 8 anos nos dois, de pena em abstrato, é um crime que tem uma gravidade relativamente elevada, porque tem pena máxima de 8 anos no caput do artigo, mas o que me chama a atenção é que quem combate o crime são os mecanismos governamentais de combate à criminalidade. Portanto, a polícia, ou todas as polícias, civil, militar, federal, e os órgãos de acusação, Ministério Público, estadual e federal. O compliance está sendo trazido para esse universo como um instrumento de combate à corrupção, e isso é um equívoco. E aqui, sem receio de desagradar, mas com a tranquilidade de falar com a serenidade de quem se manifesta no campo das ideias e no campo acadêmico, eu acho que quem tem dado grande contribuição para isso é o próprio governo, através dos seus mecanismos governamentais. Porque, no Brasil, quem é que tem movimentado o compliance nas esferas estaduais?
as controladorias do Estado. Então, as controladorias, e copiando um modelo da própria CGU, da Controladoria Geral da União, eles importaram o compliance como um mecanismo de combate à corrupção. Ora, se importaram como um mecanismo de combate à corrupção, importaram um gato por lebre, importaram alguma coisa que não é compliance, porque o compliance não se presta a isso. O compliance no modelo, nos principais modelos, modelos exitosos, tanto dos Estados Unidos quanto da Europa continental, ele não é instrumento de combate à corrupção ou a crime algum. Ele é um instrumento tão somente de prevenção que se estabelece no seio da relação público-privado, no mundo corporativo, para justamente evitar as desconformidades. E aí eu repito, a desconformidade pode ser, ou não conformidade, são termos sinônimos, pode ser corrupção, mas pode ser lavagem de dinheiro, pode ser um ilícito fiscal, pode ser um ilícito tributário, pode ser, por exemplo, e seria absolutamente infantil dizer que uma empresa, por exemplo, está em compliance se ela não recolhe devidamente as verbas trabalhistas dos seus funcionários, se ela está glosando o FGTS. Onde é que está a corrupção nisso aí? Em lugar algum, não existe corrupção nisso. Existe um outro tipo de ilícito. Então, só para mostrar que o modelo que nós estamos apresentando no Brasil hoje, de significação do Instituto, está equivocado. E quando as controladorias trazem o compliance, com esse nome mesmo, compliance, para dentro dos seus modelos de gestão, estão fazendo com um viés, com um target relativamente equivocado, de lançar o compliance como mais um instrumento, aspas, policial de combate à corrupção, quando o compliance deveria ser, sim, um instrumento de utilização ex ante, ou seja, fica no campo pragmático e no campo, exemplificando, por exemplo, fica muito fácil de entender essa perspectiva do ex ante. Se alguém, dentro de uma secretaria que tinha obrigação de comprar respiradores, o fez praticando ato ilícito, e aí no caso corrupção, por que o compliance governamental não atuou ali antes da compra para evitar essa possibilidade? É isso que o compliance tem que ser. E para que isso ocorra, é o modelo que tem que ser ressignificado. Parar um pouco a administração pública de trazer o compliance para o contexto de combate à corrupção e colocar o compliance no seu devido lugar, qual seja, instalado no sistema de gestão governamental, de forma tal que permita para as controladorias olharem para a feitura, para a realização, para a celebração desses contratos antes que eles sejam efetivamente assinados. Aí sim, o compliance vai cumprir a sua função, vai ter uma atuação ex ante e vai evitar o derramamento público de dinheiro, vai evitar os malfeitos e vai evitar que a prática dos crimes se efetive. Essa é a função do compliance. Com isso, com essa ressignificação do posicionamento do compliance e da utilização do Instituto dentro do sistema de gestão pública, certamente nós teremos uma virada postural e teremos uma possibilidade de construção de uma sociedade mais justa e menos suscetível a esse tipo de comportamento que, para além de crime, nos causa profunda indignação. Quero agradecer a oportunidade do Iurge, falei um pouco demais e agora sim passo a assistir verdadeiras aulas dos professores que vão suceder aqui, doutora Valéria Ribeiro, professor Cláudio Carneiro. Obrigado. Nós do Iurge que agradecemos, Dr. James, foi brilhante a sua exposição. Acho que todo mundo que vai assistir esse seminário vai poder aproveitar da sua fala para poder entender um pouco mais do compliance e do que vem sendo feito de errado, de certo, nas empresas e nos governos, que assim possam acertar as coisas. Doutora Valéria Ribeiro, a palavra é sua, por favor, a sua exposição. Boa noite. Primeiro agradeço a Simão, a Asnar, Carla Dolazel e Iurge, sempre promovendo esses eventos, esses seminários com temas tão inovadores e propícios ao momento que sempre estamos vivendo. Aos meus colegas, James e Cláudio Carneiro,
é muito importante, né, estar aqui debatendo com eles, né? Não é algo que são pessoas que a gente admira e assiste, acompanha, né, o trabalho deles todos. E é uma importância muito grande falar logo após o Dr. James, né? Isso aí traz uma responsabilidade muito maior. E aproveitando, né, o que o Dr. James colocou muito bem nessa questão da conceituação do compliance, né, visto como um anticorrupção, eu trazendo um pouco para a minha área, né, para o meu segmento, eu vejo que não é muito diferente. Eu escuto muito essas perguntas mais simples no nosso cotidiano, vamos supor, condomínio. Os síndicos perguntam, com a implementação do programa de compliance, eu consigo evitar que haja desvio, que haja roubo nas contas condominiais? Então, a gente tem que começar a falar realmente o que é o compliance, que ele vai além disso tudo. Ele não estaríamos confundindo com uma auditoria, se fosse o caso, né? Verificar ali que houve desvio para depois entrar com uma prestação de contas quanto à sua aplicabilidade em condomínios. Trazendo um pouco para o meu segmento, né? O compliance, ele para segmento trabalhista, ele é muito novo e ele ainda é visto com muito receio pelo empresário, né? Todos tinham ainda tem, né, a conceituação de que ainda é voltado para quem contrata com o órgão público, não privado com privado, particular com particular. E isso é um equívoco muito grande, é algo que tem que se vir disseminando e desconstruindo. E o que eu verifico, que essa excepcionalidade que nós estamos vivendo, que nos trouxe, né, trouxe uma readaptação no programa de compliance, né, à necessidade atual, bem como muitos empresários estão vendo que eles necessitam de uma tomada de decisão rápida, porque uma situação extraordinária ela visa, né, uma ação extraordinária, e que eles tiveram que sair daquela zona de conforto, daquele dia a dia de tomada de decisões deles, que eles às vezes estavam até no automático na tomada de decisões, e agora eles veem a necessidade de implementação de programa compliance. Agora eles conseguem entender um pouco, porque quando você começa a ir aos pouquinhos apresentando o que seria de uma forma mais, vamos assim, não é a expressão ideal, né, mas é a expressão que eu encontro no momento mais adequada. Seria um programa de compliance simplificado, né? Quando você começa a dar doses homeopáticas, a gente consegue ir desconstruindo certos conceitos e preconceitos. O que eu verifiquei, né, no meu segmento, nessa questão dessa pandemia, foi a necessidade, por exemplo, de adoções de canais diários. Esses canais diários para quê? Para evitar, né, a disseminação de informações de fontes não seguras. E isso trazer uma instabilidade no trabalho, na produtividade de todos. Então, além do canal de denúncias, um canal diário no qual você possa manter a atualização das informações que são verídicas e que não são verídicas, para que evite toda essa situação de fake news que nos tem atormentado. A questão também da tomada de decisões rápidas, né, em razões de sucessivas medidas provisórias, atos, portarias, principalmente no direito do trabalho, com a flexibilização das normas trabalhistas, no qual todos querem uma segurança jurídica, enquanto que no momento da excepcionalidade, nós não temos como ter essa segurança jurídica, né? Eu não vou adentrar o assunto, mas todos nós sabemos, né, que essa excepcionalidade, podemos usar por analogia a jurisprudência de crise, originária do direito português.
Então, essa excepcionalidade, eu não consigo vislumbrar uma certa afronta com a flexibilização das normas trabalhistas que foi objeto de calorosos debates com relação à redução da jornada de trabalho e salário, a questão do afastamento do grupo de risco dos aposentados, e logo depois uma portaria proibindo, porque o aposentado não poderia acumular benefício. Aí você começa a sobrepesar o bem da vida, o emprego ou a portaria. Então, é uma tomada de decisões muito rápida, umas situações extraordinárias, não vividas ainda. E que o programa de compliance ele vem trazer essa segurança na tomada de decisões, porque ela vem acompanhada de uma análise de riscos. Então, com essa análise de risco, você pode tomar as decisões e sabendo qual a linha que a empresa vai seguir, qual o direcionamento que você vai seguir, quais são os seus riscos, se você não está criando um passivo onde não existia. Verificamos também que houve uma questão de uma necessidade de uma criação de uma ética maior e regra no comportamento. E aí eu chamo no comportamento social virtual, né? Que é o comportamento das pessoas durante as reuniões virtuais e até mesmo na disciplina do trabalho em home office. As reuniões por videoconferência, elas têm permitido a participação não só da alta administração, como da média administração e até de líderes. Porque, independente da disponibilidade de locomoção de todos, a videoconferência, a reunião por videoconferência, permitiu você fazer reuniões com até 50, 60 pessoas. Isso que era algo que a gente, até dezembro do ano passado, a gente achava que iria levar mais uns 3 anos para ocorrer. E a pandemia acabou antecipando isso. Então, isso eu acho que é um legado positivo que pós-pandemia, que a gente chama de day after, vai trazer. E o programa de compliance ele vai se remodular isso. Ele vai ter que ter essas regras comportamental social virtual, né? Nós vamos começar a encarar os assédios virtuais com mais frequência do que antes, né? Nós estamos agora na parte da seara trabalhista tratando com temas que antes só eram vistos academicamente, que era rescisão por força maior, fato do príncipe, o lockdown, né? Que hoje a gente está ouvindo, né? E às vezes as pessoas falam assim como se fosse um modismo, né? Então, hoje em dia, a gente verifica que aquelas coisas que estavam lá na parte doutrinárias estão caindo na prática. Então, estamos tendo que tomar decisões frente a isso que nem exemplos tínhamos, né? Exemplos que se utilizava para fato do príncipe por analogia. Eram as casas de bingo. Mas elas foram fechadas porque era um ato ilícito. Então, não era bem um fato príncipe. Então, a gente não conseguia encontrar um exemplo dentro do direito do trabalho de fato príncipe. Força maior era guerra, tempestade, enchentes, alguma coisa assim. Pandemia, não, né? Enfrentamos também problemas com planos, com seguros. Muitos seguros de saúde não prevêem, não estão dando cobertura em situações de pandemia. Então, está trazendo muitas situações novas que nós estamos tendo que confrontar, e com isso eu acredito que o programa de compliance ele vai ser reformulado com tudo isso. Nós já teríamos que nos reformular, né? Porque o ano de 2019 ele foi marcado por fortes debates da quarta revolução tecnológica, no qual traria novas relações de trabalho, youtubers, blogueiros, né, os motoristas de aplicativos,
de Uber, como é que seria regulamentado. A gente estava muito preocupado e voltado com esses estudos e com essas novas relações. Hoje, 2020, ele já vai ser marcado por uma outra situação. Então, hoje, eu verifico até mesmo nessa questão da contratação, né, a necessidade até da adoção do due diligence de integridade, no qual você precisa fazer uma validação de dados e de documentos muito mais rápido, tendo em vista a excepcionalidade da situação. Com um exemplo prático, podemos citar doações de cestas básicas, valores monetários para questão de plano emergencial para contenção, né, da progressividade do Covid-19, no qual, às vezes, você tem que fazer o due diligence ao final, e não no início, devido à excepcionalidade e à emergência daquela situação. Então, acontece de você ter que fazer ao final, verificar os dados, a informação e fiscalizar se ela teve a sua destinação final. Então, também houve uma reformulação que nós estamos fazendo no dia a dia, conforme a situação extraordinária vai aparecendo, vai nos apresentando. Então, eu verifico que o compliance também vai ter uma reformulação nele, né? Não na sua essência, mas para atender o que vai vir de pós-pandemia. Porque nós sabemos que pós-pandemia nós vamos ter que prestar contas de muita coisa. Não vai ficar esquecido, né? E a sociedade ela não vai vir com a mesma visão, ela não vai vir com os mesmos atos, com as mesmas culturas, né? Ela vai ter um receio, vai ter o cuidado. Todos aqueles que sofreram um impacto direto economicamente, ele realmente agora sim vai se interessar pelo quê? Pelo comitê e gerenciamento de crise. Porque só tinha isso quando se falava nas empresas, né, em recuperação judicial ou reestruturamento da empresa. Não se falava em comitê e gerenciamento de crise. A pandemia já trouxe essa nova visão. Eu preciso de um comitê em gerenciamento de crise autônomo, independente, sempre, sempre. Principalmente no Brasil, que nós temos uma economia e uma política muito instável, né? Nós temos uma situação que ela vai sempre modificando. Mas eu verifico que essa pandemia que trouxe o teletrabalho, esse afastamento social, ele trouxe também a proximidade com a tecnologia, né? Nos obrigando a ficar mais ainda próximo das tecnologias. E o compliance ele vai ter que buscar essa proximidade com a tecnologia. Nós já sabemos que existem programas que fazem avaliação de preços de produtos para poder acelerar, né, a aprovação de compra de algum equipamento, alguma coisa. E também vemos que vai trazer um legado positivo, que é a união das pessoas, uns laços de relações de confiança, porque quem se uniu, mesmo durante o isolamento social, ele vai manter isso pós-pandemia. Lógico, pós o período nostálgico, né, que nós vamos ter quando acabar essa pós-pandemia. Mas, com certeza, essa pandemia ela não está trazendo aprendizado, reformulações, como também, pós-pandemia, nós vamos ter outras reformulações e outras situações para gerenciar. Então, nós temos que nos preocupar, principalmente programas de compliance na implementação, durante a pandemia e no pós-pandemia, no day after. Não podemos ficar somente agora nessa atual conjuntura da pandemia. Nós temos atividades essenciais que estão, algumas, não são todas, sempre exceção à regra, superfaturando seus preços, produtos, os lucros exorbitantes. Nós temos isso,
né? Nós temos a dispensa da licitação nas contratações enquanto durar essa situação de pandemia. Tudo isso vai ter que ser prestado contas pós-pandemia no DEAC. Então, não podemos esquecer isso de forma nenhuma, de forma nenhuma. O fato de estarmos com esse isolamento e mais próximo da tecnologia não significa que tudo podemos fazer e devemos fazer. Então, eu não sei quanto tempo eu tenho, estou igual ao Dr. James. Nós chegamos no tempo limite. Se a senhora tempo? terminar o pensamento, alguma coisa, ok. Vou encerrar, então. Então, eu verifico que a pandemia nos está ensinando uma nova visão, principalmente a desconstrução da questão levantada muito bem pelo professor Dr. James Walker, que é a questão do que a pessoa associa o compliance à anticorrupção, como se fosse impedir qualquer ato de corrupção, como também uma nova cultura. Nós já estávamos tendo uma nova cultura com a flexibilização das normas trabalhistas, agora se juntou, né, praticamente a toda a sociedade. E esses impactos da pandemia, que é um impacto social, econômico, né, também vai nos deixar alguns legados positivos, que vai nos mostrar realmente que é viável uma audiência por videoconferência, dependendo da complexidade do processo, não se aplicando para todos. A questão da possibilidade de reuniões sem necessitar o deslocamento das pessoas, havendo a necessidade até mesmo do autocomprometimento bem maior, né? Nós sabemos que a pessoa pode ser da alta administração, acompanhar a reunião e não precisa estar com o rosto visível, ela pode estar numa sala de espera, dependendo da plataforma que utilizar. E, com isso, ela acompanhar de perto os problemas que os líderes apresentam. Porque os líderes, né, depois dos líderes, os que mais nos apresentam os problemas são eles, né? Chegam até a gente de baixo para cima. E a necessidade, realmente, de não só de um canal de denúncias para apuração de atos inadequados, tratamentos inadequados, assédios sexuais, assédio moral, mas um canal diário de informação para impedir as fake news, que também atinge, inclusive, até mesmo a própria imagem da empresa, no qual hoje tem um valor significativo muito grande. E fica aqui meu posicionamento pessoal, muito particular, de que a flexibilização das normas trabalhistas ela vem atender esse momento de excepcionalidade que nós estamos vivendo. Tá? É necessário, o governo vem subsidiando parte, não tem um outro caminho para amenizar esse impacto todo que nós estamos sofrendo. E eu vislumbro a necessidade, sim, da flexibilização dessas normas durante essa excepcionalidade que nós estamos vivendo. Muito obrigado ao IURJ por mais essa oportunidade. E devolvo a palavra ao Dr. Simão. Obrigado, a doutora. Foi brilhante a exposição, doutora Valéria. Vou passar a palavra ao doutor Cláudio Carneiro para que ele possa fazer a sua exposição e nos encaminhando para o fim do seminário. E mais uma vez, muito obrigado a todos vocês. Bom, boa noite a todos. O áudio está funcionando direitinho? Bom, eu queria inicialmente cumprimentar o Instituto Universitário do Rio de Janeiro e parabenizá-lo pela realização desses belíssimos eventos. Eu faço na pessoa do Dr. Simão Dolezel Asnar, Dr. Simão Asnar, doutora Carla Dolezel. Queria também cumprimentar meus estimados amigos, colegas de profissão e grandes referências nacionais e internacionais nas suas áreas, o professor James Walker, a professora Valéria Ribeiro. E eu queria dizer que falar por último tem uma vantagem, né? Como as verdadeiras aulas já foram dadas, eu retiro dos meus ombros a responsabilidade de falar coisas importantes.
Bom, eu ratifico integralmente as belíssimas exposições anteriores, concordo integralmente. Eu acho que a gente tem que desmistificar algumas coisas relativas ao compliance. E eu queria falar exatamente um tópico sobre o compliance e o Covid-19, né? E é esse o enfoque que eu vou dar aqui na nossa fala. Bom, a história, ela nos mostra, né, infelizmente, né, que nos mostra que não é de hoje que a gente enfrenta micro-organismos que já causaram até muitos mais estragos do que guerras, do que terremotos, tsunamis, etc. E eu queria fazer uma digressão bem rápida, né, porque hoje nós falamos da Covid-19, mas nós já enfrentamos, desde lá do século XIV, peste negra, o vibrião colérico, a tuberculose, que foram anos e anos de tratamento, a gripe espanhola de 1918, que vem sendo comparado com a Covid-19, sendo que naquela época nós não tínhamos o avanço da medicina e da tecnologia, tifo, febre amarela, sarampo, malária, HIV, enfim, todas essas doenças atravessaram a história e hoje nós estamos vivenciando a história que é o Covid-19. Mas uma coisa foi marcada em todos esses cenários, diante de uma rápida pesquisa que eu fiz, é que todas essas doenças foram atacadas, respondidas com uma atuação conjunta de vários atores, públicos e privados, e sempre pensando na coletividade. E, nesse caso, duas palavrinhas nos chamam a atenção: a confiança e o interesse comum, coisa que a gente está vendo, infelizmente, um exemplo muito, muito oportuno dado pelo querido professor James Walker, uma referência aí na área criminal de compliance, da prisão de um secretário. Ou seja, a gente vê pessoas, e a doutora Valéria também citando superfaturamento e tal, outra grande referência na área trabalhista de compliance, se locupletando da desgraça alheia. Isso é uma aberração completa. Então, nós chegamos hoje na crise sanitária do Covid, que, além de ser uma grave crise sanitária, ela apresenta desdobramentos, e talvez esse seja um grande elemento complicador, desdobramentos econômicos, financeiros e até mesmo políticos. Nós não vamos falar sobre eles, mas isso tudo induziu ao empresariado brasileiro a buscar mecanismos, estão buscando, né, mecanismos de garantir a credibilidade, a imagem reputacional diante dessas situações, a estabilidade financeira, e aí é muito importante o compliance nesse segmento, e o gerenciamento de riscos, de várias ordens esses riscos. Então, essa relação do compliance, eu compartilho com o professor James, que, independentemente das mais variadas interpretações sobre essa expressão, e muitas delas equivocadas, há uma unanimidade quando se trata de usar o compliance como uma ferramenta de gestão eficiente. E aí eu prefiro falar de compliance no âmbito de GRC, que seria, incluindo a governança, o risk assessment e o compliance em sentido lato, né? Nos referindo, então, a sistema de gestão e também de controles. E aí eu concordo com o professor James, eu acho que colocar o compliance como norma de combate à corrupção para dentro da controladoria, ao meu sentir, é um equívoco flagrante, né? Esse sistema de gestão ele acaba por possibilitar uma maior segurança, tanto nas organizações públicas quanto nas organizações privadas, no caráter preventivo, né? Oportunizando uma atuação adequada contra os mais variados riscos. Entre eles, como bem colocou o professor James, os riscos de corrupção, de fraudes, riscos corporativos, riscos financeiros e etc. Então, eu creio muito que o compliance poderá
e posso até afirmar que, ao meu ver, será o grande instrumento de gestão ideal para a superação desses desafios que estão sendo impostos pelo coronavírus em âmbito mundial. Claro que, em momento algum, a nossa fala aqui visa querer sobrepor o compliance à medicina, à ciência. Nós estamos falando de uma ferramenta, de um sistema de gestão, cada um fazendo a sua parte. E aí, aqueles pilares são muito adotados pelas organizações, como o comprometimento da alta administração, código de conduta, política de compliance, investigação interna nos seus canais de denúncia, due diligence, os treinamentos, o monitoramento, tudo isso é importante. Mas eu vejo que nesse segmento, nesse momento, e aí eu acho que a gente falar da pós-pandemia, a gente não sabe ainda quando vai acabar isso, então eu acho que nós estamos na intracrise, no auge da intracrise, e esse é o cenário que nos interessa, porque as funções habituais do compliance officer, ele ainda vai assumir mais atribuições, como, por exemplo, entre as atribuições que já lhe são ordinárias, né? A garantia e adesão ao cumprimento de todos esses novos regramentos que estão saindo exatamente por questão da crise. Só na área fiscal nós tivemos vários, na área trabalhista a professora Valéria pode nos dar muito mais exemplos do que ela já deu. Então, além disso, né, desenvolver e fomentar princípios éticos e também normas de conduta para evitar essa propagação, não só desse vírus, por isso que eu fiz questão de fazer uma digressão rápida, histórica, sobre as várias doenças. Infelizmente, o Covid-19 não vai ser o último, que sirva de grande exemplo para todos nós o que nós estamos passando nesse momento, para que não venhamos a passar novamente e preservar a vida da população, né? Criar sistemas de informação, isso para mim é muito importante, evitando as fake news, que têm causado grandes estragos às organizações, às sociedades, à imagem reputacional de pessoas físicas, de pessoas jurídicas, desenvolver planos de contingenciamento, desenvolver treinamentos com todos esses procedimentos novos que foram incluídos. E uma coisa importante que até então talvez não entrasse no mapeamento de risco, que é estabelecer, a partir de agora, dessa nova crise, um relacionamento com órgãos fiscalizadores, né? Auditores internos, auditores externos, no âmbito interno da organização e no âmbito externo, no cenário público, o público-privado. Por que nós precisamos, dentro de um discurso organizacional, né, que é o que as normas ISO chamam de organizações, é a unificação desse discurso para a execução de ações que sejam consideradas continuadas. E, nesse momento, é preciso que haja um esforço conjunto da União, dos estados, dos municípios, dos empreendedores, sejam eles pequenos, médios, grandes, e da própria sociedade, para que a gente possa atuar tanto com seriedade, que eu acho que ainda falta para muita gente. O professor James colocou um exemplo assim muito oportuno, aconteceu hoje, infelizmente, né, uma notícia dessa nos desagrada a todos, e criatividade, para que a gente possa solucionar problemas dessa ordem. E a gente tem visto, ontem, por exemplo, eu fiquei muito feliz quando eu vi notícias de boas práticas apresentadas por grandes empresas do cenário nacional e até mesmo internacional, mas aí nós estamos falando de Brasil, de empresas confeccionando sabão para doação, confeccionando respiradores, confeccionando máscaras, isso totalmente fora da sua linha de produção, para um gesto altamente solidário. O fato é que a gente ainda vai viver, infelizmente, diversos dilemas éticos, né? E eu acho que aí o compliance
também abraça esse grande segmento que é a ética, né? A moral, dentro de um caráter de governança. E, caminhando já para o desfecho, eu vejo que o gerenciamento de risco na prevenção e ameaça do reflexo da Covid requer dos gestores uma alta capacidade para resolver prontamente esses conflitos que estão se colocando de maneira imediata para que faça a gestão dessa organização. E aí, me permitam ler aqui um trechinho que eu escrevi, para não esquecer de falar. Então, a leitura são das minhas próprias palavras. A conduta humana requererá lealdade e cooperação. E digo isso por causa do esforço conjunto do que nos espera pós-crise, como a professora Valéria colocou. A conduta humana requererá lealdade e cooperação. Deverá haver a ação baseada na retidão e na pureza de intenções. Deverá existir uma coesão linear de orientações para que não haja margem para mais dúvidas além daquelas já suscitadas pelo próprio surgimento do vírus. Deverá haver também uma nova regra de conduta social. Isso, para mim, é muito importante. Eu espero que, fazendo um parênteses às minhas palavras aqui, eu espero que a sociedade aprenda, todos nós aprendamos com o que estamos vivenciando agora. Retornando ao texto, deverá haver também uma nova regra de conduta social assinalada pela lisura, pela honestidade, pela correção, com o objetivo de não prejudicar a legítima confiança da outra parte, que é o que nós estamos vendo aí em diversos contratos. Vários exemplos, poderíamos dar vários aqui agora. Assim, é possível minimizar os efeitos da doença e de seus desdobramentos econômicos e financeiros. Fecha aspas dessa passagem que eu queria citar. Então, partindo para a nossa conclusão, o nosso país e a nossa sociedade, né, envolvendo autoridades públicas, iniciativa privada, e nós, enquanto cidadãos, a gente deve sair dessa crise melhor do que entrou. Não estou falando de valores econômicos, financeiros, mas estou falando de valores éticos e valores morais. Porque o aprendizado com o sofrimento, ele é mais duro, mas, como regra, é o que mais nos marca. Eu queria, efetivamente, concluir com uma frase que eu gosto muito do Mahatma Gandhi, que eu acho que se aplica como uma luva no momento que nós estamos vivendo agora, e eu defendo que o compliance ele é, de fato, um instrumento muito importante para esse momento, mas, voltando ao Mahatma Gandhi, nós temos que nos tornar a verdade que queremos ver. É isso que nós precisamos. E aí eu concluo e, mais uma vez, agradeço a oportunidade ao IURJ, parabenizo meus queridos amigos pela belíssima exposição e, mais uma vez, me sinto muito honrado de ter participado desse seminário com essa riqueza de conhecimentos que foram passados. Muito obrigado. Eu queria agradecer ao Dr. Cláudio pela brilhante exposição. Foi excepcional ouvir o doutor mais uma vez em outro tema que o doutor domina. Agradecer novamente ao professor James Walker, que também se dispôs a estar conosco. Foi maravilhoso ouvi-lo falar mais uma vez, professor. Doutora Valéria Ribeiro, brilhante como sempre na sua área. Agradecer a todos. Dizer a quem vai nos assistir que aproveite, que usufrua desses ensinamentos e que façam desse momento, desse seminário, um momento de reflexão em que todos nós possamos nos tornar pessoas melhores para um futuro melhor para todos nós. Que todos estejam bem de saúde e nos vemos num próximo seminário. Boa noite, muito obrigado.